Oi, pessoal do quinto ano, todos bem? Espero que sim. Vamos hoje à nossa apostila 10, que é a aula 10, parte A. Trabalharemos hoje ciências. Então, pegue aí o seu material para podermos começar juntinhos. Como estamos iniciando um novo material, uma nova apostila, você precisa preencher. Então, coloque o nome da sua escola, o nome do seu professor ou professora, o seu nome completo e a turma, qual quinto ano é o seu. E aí vamos falar sobre a alimentação do ser humano. Estamos vivendo uma época onde se fala tanto em saúde, tanto na importância de nos cuidarmos, mas será que nós estamos nos lembrando da importância também de cuidar da alimentação? A alimentação é importante em qualquer período da nossa vida, constantemente. Então aí no seu material nós vamos começar a falar um pouquinho sobre isso nessa aula, para você ir aí se alertando e se cuidando em relação também à alimentação. Então, acompanhe a leitura que eu vou fazer. A alimentação é uma ciência. O homem da antiguidade limitava-se a comer o que podia, mas, modernamente, a escolha é variada. Verifica-se, no entanto, que, se o ser humano comer segundo os seus gostos e recursos alimentares, se expõe a graves perigos. Um número considerável de pessoas altera a saúde e abrevia a existência por desprezar esta ciência essencial entre todas. Aqui nós vamos ver a evolução da alimentação desde o homem pré-histórico. Acompanhe a leitura aí do seu material. O homem pré-histórico alimentava-se da caça e de plantas silvestres. Vivia assim, à mercê dos recursos naturais e climatérios, das secas e das inundações. No Neolítico, aprendeu a domesticar os animais e passou a depender do seu rebanho. Mas a alimentação humana só melhorou um pouco com a aparição e o desenvolvimento da agricultura. Porém, estava sempre dependente das calamidades naturais por não saber armazenar e conservar os alimentos. Havia também contínuas devastações devido às guerras que naquela época, infelizmente, existiam sempre. Daí que a fome assola-se periodicamente os vários continentes. Então, nós falamos aqui de um período pré-histórico, que eles alimentavam-se apenas do que eles encontravam. Se vocês se lembrarem, nós falamos na aula de história sobre as pessoas nômades daquela época. Por que que elas eram nômades? Elas tinham que se mudar de um lugar para o outro em busca de alimento. As pessoas só passaram a ter uma vida sedentária, que é aquela em que ela se estabilizou num único lugar, quando ela passou a dominar a técnica da agricultura e aprendemos como conservar os alimentos para não precisar ficar de um lugar para o outro em busca de alimentos. Então, isso tem tudo a ver também com o que a gente estudou em história. Isso foi para você se lembrar da nossa passagem na aula de história e que tem tudo a ver com o que estamos trabalhando hoje em ciências. O futuro do consumo de proteínas, insetos. Você já parou para pensar? A gente vê em TV, às vezes vê na internet, que em alguns países isso já é muito comum, eles consumirem alguns insetos. Na nossa cultura brasileira, nós não temos esse hábito, esse costume, mas em outras nações, eles têm sim esse costume e esse hábito de comer esse tipo de alimento. Então, vamos ver aqui. Insetos. A ingestão de insetos é impensável para muitas pessoas de certas culturas, como a nossa. No entanto, a superpopulação e a falta de recursos nos levam a considerar a seguinte indagação: você comeria insetos como fonte proteica, ou seja, como fonte de proteínas? Não sei, será que você conseguiria comer? Olha um exemplo aqui na mão da mulher que estamos vendo no seu material e aqui também no slide. Pense aí, será que você conseguiria comer? Países como Tailândia e o México alimentam-se de larvas há séculos. Coloquialmente, nós os chamamos de insetos, e eles têm uma composição nutricional que poderia fornecer recursos alimentares para toda a população mundial. E talvez este seja mesmo o futuro do consumo de proteínas. Existem quase 2.000 quilos de insetos por habitantes. Imagine visitar o supermercado e não ter estoque do que você deseja adquirir. O volume de insetos comestíveis no mundo é enorme, praticamente sem fim, se as condições ambientais forem minimamente conservadas. Mesmo se a raça humana morresse, muitos deles ainda iriam sobreviver.
Mas para a nossa cultura é muito complicado pensarmos em comer esse tipo de alimento, né? Primeira atividade que nós vamos fazer aí. Então, nós temos aqui ao lado esquerdo a imagem de um prato. Esse prato ele foi elaborado de uma maneira regulada, de uma maneira equilibrada com o que a gente precisa de nutrientes, o que o nosso organismo precisa de nutrientes. Então, nós temos aqui cereais, a quantidade de cereais indicada em torno de 28%, hortalícolas, que são as verduras e legumes, né? 23%. Aí aqui separado tem as frutas, 20%. Os laticínios, que são os derivados do leite, 18%. Carne, pescado e ovos, 5%. Leguminosas, 4%. E gorduras, 2%. Percebam que as gorduras é o que nós menos precisamos, apenas 2%. O que você vai fazer como atividade aí no seu caderno? Atividade 1. Liste no caderno, no mínimo, 10 itens presentes em sua alimentação, principalmente os alimentos que mais gostam. Identifiquem quais os alimentos que consideram saudáveis. Vamos destacar? Então, você vai listar aí no seu caderno, no mínimo, 10 alimentos presentes na sua alimentação diária, aquilo que você come normalmente. Então, pense naquilo que você mais gosta, que você come naturalmente no seu dia a dia e liste aí pelo menos 10 no seu caderno. Para nos mantermos saudáveis, devemos tomar atitudes que não apenas a ausência de doenças, mas também ao bem-estar físico, mental e social. Para isso, devemos nos alimentar bem, praticar atividades físicas regularmente, momentos de lazer e descansar. Nós já falamos também da importância da atividade física para a nossa saúde. Então, uma sugestão aí no seu caderno, respostas. A atividade 1 pediu para você listar, né, 10 itens da sua alimentação. Eu trouxe como sugestão aqui para vocês, nós não vimos aquele prato que foi elaborado de uma maneira equilibrada, que são os componentes que nós precisamos para o nosso organismo para mantê-lo saudável. Nosso organismo precisa de carboidratos, então será que você está ingerindo carboidratos? O que são carboidratos? Pães, massas em geral, farinhas integrais principalmente, grãos. Então, isso são os carboidratos. Os carboidratos, eles servem para nos dar energia, então eles são os energéticos. Também temos os reguladores, que são vegetais, como legumes e verduras. Então, todo vegetal é um alimento regulador, importantíssimo para o nosso organismo também. E temos também as proteínas. Onde encontramos proteínas? Nas carnes, ovos, leite e também todos os derivados de leite. Então, você vai pensar aí para fazer a sua lista, será que você está consumindo? Mas pode escrever verdadeiramente o que você está consumindo aí no seu dia a dia. E nesse seu consumo diário, você pode perceber se você está ingerindo ou não os carboidratos, os reguladores e as proteínas. Trouxe para vocês como sugestão, olha, o livro indicado abaixo é uma sugestão de leitura que fala sobre alimentação saudável de uma maneira bem divertida. Aqui no Duelo das Fadas, é um livro que eu gosto muito de ler com os alunos. Ele vai mostrar uma situação onde 3 fadas ficam brigando para mostrar qual delas é a mais importante para as crianças. Uma das fadas, ela está representando os carboidratos. Então, ela é chamada de Energilda. A outra fada, ela está representando nessa história os alimentos reguladores, ela é chamada de Regulamenta, é o nome dela na história. E outra fada, ela representa as proteínas, ela é chamada de Constrança. Por que Constrança? Porque as proteínas são alimentos construtores para o nosso organismo. Então, eu sugiro que vocês façam a leitura aí com seus professores, porque você vai ver de maneira divertida e correta a importância de cada um desse tipo de alimento no nosso organismo, na nossa saúde, certo? Próximo, continuando aí no seu material, a ilustração a seguir mostra uma forma como montar um prato ideal e conquistar uma alimentação saudável no seu dia a dia, fazendo algumas mudanças alimentares, porque às vezes, como você vai fazer a sua lista
da sua alimentação normal, diária, você vai perceber que às vezes você precisa de algumas mudanças para que você tenha mais saúde na sua vida. Então aqui o título é Prato, Alimentação Saudável. Então o que nós precisamos? Tudo aquilo que eu acabei de falar lá atrás para vocês, que tem naquele livro como sugestão, tem aqui. Então tem os cereais integrais, também a necessidade de tomar água, tá? Aqui está mostrando a água porque ela é essencial. Então, os cereais integrais, eles fazem parte lá dos alimentos que eu falei para vocês, que são os elementos energéticos, que são os carboidratos. Também tem as proteínas saudáveis, as proteínas que tem nas carnes, no leite, nos seus derivados, também aqui embaixo está falando no feijão, algumas frutas, em vários outros alimentos. Então, às vezes você encontra no mesmo alimento a parte que tenha carboidrato e também às vezes uma parte que tenha proteína. Vai depender muito de qual alimento você esteja falando, você esteja pensando. Aqui do lado esquerdo nós temos os vegetais e as frutas, que esses fazem parte dos alimentos reguladores que nós acabamos de falar. E também tem os óleos, né? Mas tem que ser os óleos saudáveis. Existem aqueles óleos que nós podemos usar na nossa alimentação que são mais saudáveis que os outros. Por exemplo, aqui está falando, né, do azeite, que ele é mais saudável, e também o óleo de canola, que também é mais saudável, e fala evite gorduras trans. Na maioria dos alimentos que você come, que contenha gordura, tem essa gordura trans, que mais para frente nós vamos falar sobre as embalagens dos alimentos para a gente fazer uma análise também sobre isso, certo? Então, mais uma informaçãozinha importante aqui embaixo, mantenha-se ativo. Nós já falamos sobre isso. Então, além da alimentação ter a sua importância grande, temos também a importância da atividade física. Atividade 2. Agora, elabore no caderno um prato saudável e balanceado com os alimentos saudáveis. Na primeira atividade lá atrás, você listou pelo menos 10 alimentos que você come no seu dia a dia. Alimentos que você já comiam, já faziam uso diariamente. Agora que você já viu um pouquinho dos tipos de alimentos que são mais saudáveis, aqueles que a gente precisa comer em maior quantidade, os que precisamos comer em menor quantidade, você vai elaborar um prato saudável. Como se você fosse almoçar ou jantar, ou talvez você pode até fazer desde o café da manhã, a sua alimentação completa em um dia. O que você comeria no café da manhã, depois no lanche, no almoço, no lanche da tarde, no jantar e no lanche da noite. Você pode elaborar aí como se fosse um cardápio de um dia na sua alimentação, mas pensando no alimento balanceado que acabamos de ver agora. Aqui tem mais algumas informações para vocês. Veja como a redução do desperdício poderia acabar com a fome. O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Nós estamos falando hoje sobre a importância da alimentação e que essa alimentação seja balanceada, que ela contenha tudo que a gente acabou de ver de importante, que tenha carnes, que tenha frutas, verduras, legumes, leites e seus derivados. Mas será que todas as pessoas têm, né, condição de se alimentar dessa maneira adequada? Nem tanto, nem todo mundo, infelizmente. E aqui está falando sobre o desperdício, né? Nós sabemos que no Brasil e no mundo a produção de alimento é muito grande e mesmo assim muitas pessoas ainda passam fome. Será que o desperdício poderia ajudar? Se nós evitássemos o desperdício, estaria ajudando alguém? Claro que sim. Então olha aqui, ó, quanto é desperdiçado? Então olha essa informaçãozinha aqui, ó. É desperdiçado 23,6 milhões em toneladas de alimento por ano, tá? Muito grande, né, pessoal? Muito grande. Aqui do outro lado também tá falando, onde a comida é desperdiçada? Então, essa comida ela é desperdiçada tanto na nossa casa, quanto em outras situações. Por exemplo, na colheita, acaba se desperdiçando, no transporte, porque às vezes vai transportar e estraga, o alimento tem que ser jogado fora, na indústria, no varejo, que no caso são os supermercados, onde é vendido esse alimento, e aqui, como eu falei, na nossa própria cozinha, na nossa própria casa. Então, nós mesmos precisamos começar a nos policiar e não jogar o alimento fora. Às vezes, o alimento que não serve para você, que você não vai consumir, você pode doar para alguém. Claro, ele tem que estar em condições adequadas, não pode estar estragado, logicamente. E aí você pode doar para alguma pessoa que esteja necessitando.
Isso já é uma maneira de contribuirmos para acabar ou pelo menos diminuir o desperdício de alimentos no mundo. Prato saudável, mais algumas dicas. Como você vai elaborar aí no seu caderno uma alimentação diária para você? Mais algumas dicas aqui para você seguir. Número 1. Use metade do seu prato com vegetais e frutas, sendo que a parte maior dele com vegetais. É muito importante comer, pessoal, legumes, verduras e, claro, também as frutas. Número 2. Dê preferência às folhas de cor escura, como agrião, brócolis e couve. Elas têm ainda mais nutrientes. Número 3. Dê preferência para as frutas de coloração vermelha. Claro que você pode comer também outras frutas com outra coloração, mas as de coloração vermelha também têm mais nutrientes. 4. As batatas não contam como vegetais. As batatas eles já vão entrar em outra questão, nós vamos falar também mais para frente. Claro que você também pode ingerir batata? Claro que pode, mas com moderação. Número 5. A outra metade do prato deve ser dividida em grãos integrais, de preferência, os grãos integrais que são mais saudáveis, e as proteínas. Exemplo de grãos: o arroz integral e aveia, né? E também quinoa, que é um outro grão. Talvez você não conheça, mas é um outro grão. Exemplo de proteínas: peixe, frango, feijões, nozes, amêndoas. Limite a carne vermelha e embutidos como bacon, salsicha e presuntos. Quando fala limite, é para você consumir em menor quantidade. As carnes mais saudáveis são as carnes brancas, principalmente do peixe e do frango também. Aí aqui tem uma imagem de salgadinho, que nós vemos muito vocês consumindo. E olha o que está dizendo sobre eles. Os salgadinhos industrializados estão muito presentes na alimentação contemporânea, ou seja, atual, principalmente entre crianças e adolescentes, e o seu consumo vem aumentando em todas as faixas etárias. Geralmente são consumidos entre as refeições e com frequência, substituindo-as, ou seja, deixa de comer o alimento normal, o alimento saudável, como arroz, feijão e as carnes, para comer um pacote de salgadinho. Isso não é legal, isso é muito perigoso para a sua saúde. Essas informações indicam uma significativa preferência da população por esse tipo de produto. Estudo realizado com alunos entre 10 e 12 anos de escola pública demonstrou que eles consumiam com muita frequência alimentos com elevado teor de sódio, que é o sal, para quem não sabe, especialmente os salgadinhos industrializados. Então, pessoal, vamos reduzir a quantidade de salgadinhos. Não pode comer nunca? Não é isso. Quando você tiver com muita vontade, você vai e come. Mas isso, às vezes, de vez em quando apenas, não diariamente. Então, vamos substituir por coisas mais saudáveis. E isso pode ajudar você aí, então, essas dicas a fazer a elaboração do seu prato que pediu no slide anterior, certo? E chegamos na tarefa, né? Como estamos falando de alimentação saudável, nós temos aqui uma fruta que também está estudando bastante para deixar você ainda mais saudável. Então, vamos ver o que pediu para fazermos na tarefa. Responda utilizando o caderno, porque se você já percebeu, aí não temos espaço no seu material. Presta atenção nessa atividade. Você tem algum salgadinho industrializado em casa ou trouxe de lanche? Claro, se estivéssemos na escola, tenho certeza que alguém teria levado de lanche. Guarde a embalagem, vou até destacar essa parte. Guarde a embalagem e vamos fazer um painel com eles e analisar a quantidade de sódio de cada um deles e saber o que os resultados de pesquisa concluem. Que o consumo de sódio pela população brasileira tem excedido em mais de 2 vezes o limite recomendado para a ingestão, trazendo muitos prejuízos à saúde. Então, como nós ainda estamos em aulas remotas, em aulas em casa, você separe uma embalagem que você acha melhor, lava ela, guarda ela sequinha, uma embalagem de algum salgadinho, de algum biscoito recheado. Quando voltarmos para a sala de aula, nas aulas presenciais, nós vamos fazer essa atividade de montar um painel e analisar o rótulo desses alimentos, que você vai perceber o quanto de sódio é presente nesses alimentos. E depois nós vamos aprofundar mais essa questão, tá bom? Essa atividade você vai fazer aí no próprio material. Marque como é a sua alimentação diária, mas marque de verdade. Então, você vai olhar aqui, ó, no café da manhã
E aí você vai assinalar com X apenas o que você consome. E tem alguns espaços em branco que se você consumir outra coisa que não esteja aqui, você pode escrever. Depois a mesma coisa no almoço, depois no café da tarde e depois no jantar. Então assinale aquele alimento que você consome de verdade. Observe a imagem com bastante atenção. Essa é uma imagem bem comum, né? Então, olha só, o que nós vamos responder sobre ela? A imagem mostra o quê? Então, você vai assinalar, você vai prestar bastante atenção tudo que tem aqui nessa imagem e você vai assinalar com X aqui, aí no seu próprio material. A letra B está falando o seguinte: este adolescente está... Será que ele está com o peso ideal ou será que ele está acima do peso? Assinale aí também. A C e a D você vai fazer no caderno. Por que o adolescente está acima do peso ideal? E a letra D? Este adolescente pode vir a ter complicações de saúde, baseado no que nós acabamos de estudar? Vocês acham que ele pode ou não ter complicações de saúde? Acabamos de falar bastante sobre isso. Então, uma possibilidade de respostas para C e para D. A letra C, você pode começar assim: o adolescente está acima do peso ideal porque... E aí você continua a resposta. E a letra D? Ele poderá ter problemas de saúde porque... E você completa essa resposta, devido a todas aquelas questões que nós acabamos de ler aí no seu material. Se ficou na dúvida, volte, faça uma leitura novamente, volte esse vídeo, assista outra vez, que isso vai te ajudar a lembrar, caso você tenha esquecido. Em casa, parte 2, também utilizando o caderno. Nós vamos ter uma parte no próprio material e uma parte no caderno. Comida de dar água na boca. Olha aqui, nós trouxemos aqui do lado esquerdo, né, uma alimentação como ela deve ser. E olha o que está dizendo aí. Você já descobriu que, para uma boa saúde, é necessário comer diferentes tipos de alimentos. Uma boa dica é usar alimentos que formem um prato colorido, como o da figura ao lado. Você come bem? Vamos começar pela merenda da escola? Então, agora nós vamos analisar a merenda da escola, o lanche da escola. Eu sei que vocês não estão indo ainda para a escola, mas vamos nos lembrar de anos anteriores, aquilo que habitualmente você costumava levar de lanche para comer na escola. Ou às vezes você não levava o seu lanche, mas a escola oferece uma merenda para todos os alunos. Então, baseado nisso, ou na merenda que a escola oferece, ou no lanche que você levava de casa, vamos responder aí a número 1. Anote o que você costumava comer de merenda na escola. Então, você vai pensar lá na escola o que você comia normalmente na hora do recreio. Número 2. Em sua opinião, era uma alimentação saudável? Então, você vai colocar sim ou não, de acordo com o que você acha, mas vai explicar também por quê. Por que que acha que sim ou por que que acha que não. Número 3. Você acrescentaria algum tipo de alimento na merenda? Qual seria esse alimento e por que que você acrescentaria? Baseado no que você analisou, então, responda aí também o número 3. A número 4... Agora, faça o mesmo exercício com a sua alimentação de casa. Você vai pensar nisso tudo que nós acabamos de falar da sua merenda na escola, mas na sua casa. E aí eu vou mostrar já já como você pode fazer isso no seu caderno. A próxima atividade, ó, vou ler para vocês. Para quase todo mundo, um bombom é sempre mais gostoso do que cenoura ou espinafre. Então, olha aqui do lado, nós temos a imagem de um bombom. Embaixo as cenouras. É claro que normalmente, principalmente crianças e adolescentes, vão primeiro optar pelo bombom. Mas você se lembra das vitaminas? Já sabe da importância de legumes e de verduras? Já tem consciência de que também precisa comê-los, não é mesmo? Você é uma pessoa bem informada. Por essa razão, suas refeições são sempre saudáveis e equilibradas. Espero que sim. Então, qual é a atividade que você vai fazer também aí no seu caderno? Pesquise uma receita gostosa e que contenha legumes ou verduras. Peça ajuda à merendeira da escola. Infelizmente, nesse momento, nós não vamos poder pedir ajuda à merendeira da escola, porque estamos em casa. Mas você pode pedir ajuda aí da cozinheira da casa. Normalmente é a mãe, tem pai também que cozinha, ou a avó, ou o irmão mais velho. Então, quem for o cozinheiro ou a cozinheira na sua casa, peça ajuda a eles. Ela pode auxiliar você ou alguma pessoa da sua casa.
registre a receita aqui e depois repasse-a para seus amigos. Seu professor ou professora vai ajudá-lo como sempre. Então, nós vamos depois divulgar, fazer aí um apanhado das receitas para que todos possam conhecer. Esse bombom, por exemplo, que está aqui, apesar de ser um bombom, mas vocês perceberam que ele é feito por dentro de morango. Então, é um morango natural que tem dentro desse bombom. Então, esse bombom não deixa de ter também uma parte saudável. Então, é isso que você vai pesquisar, uma receita que contenha algum vegetal, uma fruta, um legume ou uma verdura, tá? Capricha aí na sua pesquisa. E aí você vai fazer dessa maneira, ó. Atividade 4 é para você. Anote o que costuma comer na sua casa, se você acha que tem uma alimentação saudável e o que poderia melhorar. Então, essa é a atividade 4. E a próxima, você vai anotar aí no seu caderno a receita. Então, receita de... tem que colocar o título. Vocês se lembram que toda receita tem um título. E depois você vai anotar os ingredientes e o modo de preparo, que nós também já trabalhamos lá em língua portuguesa, já falamos com vocês que a receita ela é dividida em duas partes. Ela tem os ingredientes e ela tem o modo de fazer, que também é chamado de modo de preparo. Então, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e que essa aula sirva de alerta para que você comece a repensar os seus hábitos alimentares, certo? E vamos melhorar nossa saúde, além de todas as outras questões de saúde que nós já estamos tendo, com a nossa higiene, com a nossa não aglomeração, não indo para locais onde tenha muita gente, ficando quietinho em casa, até isso tudo passar. Juntando a toda essa questão da nossa higiene e do nosso isolamento social por um tempo, também vamos pensar na saúde através da nossa alimentação. Isso tudo é um conjunto que ajuda a sua saúde sempre. Ok, pessoal? Espero vocês na próxima aula.